Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje o tema é salvação. O nome desta aula é Eu Fui Salvo do Quê? Temos aí algumas referências bíblicas para começar. Gênesis 1, 27. O que diz lá? Que o homem foi feito, o homem e a mulher foram feitos, criados à imagem e semelhança de Deus. O ápice da criação foi a criação da humanidade. Em Gênesis 3:8, nós identificamos ali que havia um perfeito relacionamento do homem para com Deus até que eles pecaram. Romanos 5:12, nós identificamos neste texto de Paulo que o mundo, por causa do pecado, se tornou deficiente, se tornou um mundo doente. E, infelizmente, apesar, da criação ter sido perfeita, tudo que Deus fez foi bom, enfim, o pecado entrou e aí o mal entrou no coração do homem e o homem pecou. Princípio da ordem, Gênesis 2:17 fala a respeito daquela, para que o homem pudesse exercer o livre-arbítrio. Ele foi colocada uma única restrição. Deus colocou o homem no jardim do Éden, o homem e a mulher. Fala, desfrute, falou para ele, desfrutem disso, administrem, trabalhem, cuidem deste jardim. Ele pertence a vocês, mas não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa árvore que está no meio do jardim. Mas o homem, infelizmente, decidiu por si mesmo, queria ser independente de Deus e pecou. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa isso, a escolha do homem em ser como Deus. Isso entrou no coração do homem, e de ser independente de Deus. Ele teve essa escolha. Serei como Deus ou serei dependente de Deus? E ele escolheu ser independente. O homem se precipitou. Por quê? Porque olha só, o nome da árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento do bem e do mal. O homem teria acesso a esse conhecimento? Claro. Deus, todos os dias, na viração do dia, encontrava com eles e tinha aquele tempo de discipulado, de comunhão, de ensino. O próprio Deus ensinaria a respeito de todas as coisas ao homem, mas ele se precipitou. Como diria o meu pai, colocou a carroça na frente dos bois. A partir do pecado, o homem passa a viver o mal. Tá? Raiz do pecado, isso é muito importante. Tudo que é pecado, existe uma matéria específica na teologia, no estudo da teologia, que é um estudo sobre o pecado, sobre a doutrina do pecado. Mas aqui nós vamos dar uma pincelada apenas nisso. Uma coisa importante de nós entendermos é que tudo aquilo que é considerado pecado, que nos leva a errar o alvo, a desviar de Cristo, a nos distanciar de Deus, tem como raiz três itens. Primeiro item, incredulidade. Segundo item, cobiça. E o terceiro item, eu vou dizer que é o pior de todos, mas sem dúvida alguma é um dos piores, o orgulho. Todo pecado tem essas raízes. Romanos 5:12 a 14 diz assim, vamos ler junto esse trecho? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, que nós sabemos, Cristo. Ok? O que nós identificamos aqui? Toda a humanidade, a partir de Adão, passou a ter uma natureza pecaminosa. E o que aconteceu com isso? Isso desequilibrou a nossa liberdade de decidir e escolher. Veja só, nós fomos dotados de um presente que Deus nos deu, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio para nós é um dom, tá? É um presente, Deus nos deu o livre-arbítrio. Só que hoje nós temos um problema em decidir, em fazer escolhas acertadas. Por quê? Porque o pecado deixou isso desequilibrado, esse nosso presente, essa nossa habilidade. Tá? E agora existe uma pressão para que nós façamos o mal. Há uma pressão. O homem tem uma tendência ao egoísmo. A queda, o pecado do homem, a queda do homem afetou seu caráter moral. Então existe em nós uma predisposição para o pecado. Por que precisamos de leis? Justamente por isso.
porque não se pode confiar no ser humano. Antigamente, parece que a coisa veio deteriorando, né? Pensa um instante. Se você for fechar um negócio com alguém, importante assinar contrato? Ou não precisa, pode ser só de boca? Você confia? Difícil, né? Hoje em dia, mais do que nunca, acreditar apenas na promessa, difícil. Melhor, mais garantido, assinar contrato. Quem é que hoje deixa a porta da sua casa, vou sair, mas é tranquilo, deixa o portão aberto, deixa a porta de casa aberta. Olha, dificilmente alguém vai fazer isso e se fizer, corre um sério risco, né, de ser, obviamente, roubado. Então, para isso precisa de trancas, porque não se pode confiar no homem. Só lei, adianta ter lei? Ou precisa da polícia para garantir, e olha lá ainda, hein, porque existe muito policial corrupto, para garantir que a lei seja cumprida? Pois é, isso tudo é consequência do pecado. O pastor Ariovaldo Ramos tem uma frase que diz assim: o pecado é como uma bomba de antimatéria lançada no universo, onde tudo desintegraria se não fosse o sangue do Cordeiro. Uau! E qual é o problema disso tudo? Gente, como eu já citei aqui, isso tudo está se agravando. Olha só o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. A coisa está piorando. Estamos vivendo isso e isso está cada vez pior. E aí nós estamos passando, o homem está passando por um processo de depravação. Ou seja, as suas capacidades, as suas habilidades, as suas potencialidades estão sendo distorcidas pelo pecado. A própria consciência, que muitos chamam de a voz de Deus dentro de nós, ela está fraca, ela vem sendo enfraquecida, equivocada, adormecida, ela precisa ser despertada. E aí, o nosso eu está dividido. Pense assim, o eu da criação de Deus, aquele eu que Deus criou, com racionalidade, senso moral, masculinidade, feminilidade, anseio por amor, comunhão com o próximo, senso de administração do meio ambiente, um cuidado com a natureza, senso divino, um ímpeto de adoração a Deus. Imagina, este eu agora, após queda, se dividiu. Agora nós temos um outro eu, um eu distorcido, um eu contaminado, um eu pós-queda, irracional, cheio de perversão moral, perda de identidade sexual, né, poluição, destruição do meio ambiente, egoísmo, individualismo, negligente para com Deus. A sociedade é imperfeita por causa do pecado. A morte física e espiritual, punição, rebaixamento. Olha o que diz Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Pós a queda, o pecado trouxe morte física e espiritual. Fomos punidos, estamos sendo punidos, somos passíveis de punição, fomos rebaixados daquela condição espiritual inicial na criação. Agora, do que fala a salvação? A salvação diz que nós podemos nos tornar a partir de algo que acontece, né? O plano de salvação por Deus determinado, a entrega de Cristo como Cordeiro definitivo, que foi capaz de entregar a si mesmo como sacrifício definitivo, pagando pelos nossos pecados, sendo punido no nosso lugar. E é disso que se trata a salvação. A salvação trata de fazer de nós agora filhos reconciliados com o Pai, perdoados pelo Pai. Relacionamento com Deus. Deus não pode se relacionar com o pecado. Fundamento
da salvação da qual nós estamos falando é a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É disso que a salvação bíblica trata, é disso que a salvação bíblica fala. O que precisa, o que alguém precisa, ou o que é preciso para ser salvo? Gente, o que você pode fazer para ser salvo? Efésios 2,8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom, é presente, é graça. O que eu posso fazer para ser salvo? Absolutamente nada. O que eu posso fazer para merecer a salvação? Jamais poderíamos merecer a salvação. Deixa eu falar algo aqui. Vamos falar rapidamente sobre o que eu vou chamar aqui de panorama histórico da redenção. Atos 17, 28 diz assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Quando você vai lá em Romanos 3,12, Paulo diz assim, Romanos 3,12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há sequer um só. Todos se extraviaram, todos abandonaram Deus. Então, qual é a consequência disso para nós? Se tudo, para que nós tenhamos vida, para que nós possamos existir, nós precisamos de Deus. E todos nos afastamos dele e o abandonamos, o que poderia acontecer para nós? Deixarmos de existir. Todos nós deveríamos ter sido lançados na inexistência, eliminados, que nem no Big Brother Brasil, lá, vai pro paredão e é eliminado. Por quê? Porque sem Deus não existimos, todos nos abandonamos Deus, a inexistência é o nosso lugar. Agora, pela disposição de Deus, pela graça de Deus, ele aprove nos salvar. E aí ele decidiu que ele pagaria o preço em nosso lugar. João 29, 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Romanos 6:20 diz assim que nós éramos escravos, antes nós éramos escravos do pecado. Colossenses 1:13 fala que nós éramos escravos do maligno. Colossenses 1:14 diz que nós fomos libertos por Jesus Cristo. E essa libertação, o sacrifício de Cristo por nós, nos trouxe regeneração. Agora eu vou te passar uns textos bíblicos para você depois conferir nos seus estudos. Regeneração, leia Tito 3, versículos de 4 a 7. Também a salvação de Cristo e o sacrifício dele nos trouxe justificação. Ou seja, o salário do pecado, que é a morte, precisava ser pago e ele pagou com a sua própria morte no nosso lugar. Isso está escrito lá em Romanos 6:23. Terceiro ponto aqui, a salvação de Cristo, o sacrifício dele nos trouxe reconciliação. Por um ato voluntário de Deus, por graça, diz lá em Colossenses 1:20, nós fomos reconciliados, passamos a ter o direito de novamente nos relacionarmos com Deus. Também, a salvação também nos trouxe, o sacrifício de Cristo nos trouxe santificação. Deus nos santifica, Deus nos purifica dos nossos pecados. Nós temos que buscar isso, não é um processo assim, automático. A santificação é uma caminhada. Eu sou salvo e o resultado do eu ser salvo me leva a caminhar em santidade, me leva a me esforçar, a me dedicar, a pedir a ajuda do Espírito Santo para estar cada vez mais separado para viver para Deus. 1 Coríntios 1:2 fala a respeito disso. E a glorificação? A salvação, o sacrifício nos trouxe glorificação. O que é isso? Nos restaurar a imagem inicial. Você lembra que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Pois é, isso tudo foi distorcido por causa do pecado. Nós perdemos essa identidade, perdemos essa imagem. A glorificação é este processo de restauração ao propósito inicial, à imagem inicial, à semelhança de Deus. Isso é um progressivo, isso é um gradativo, é um processo. 2 Coríntios 3:18 fala a respeito disso. Ser salvo é ter a vida modelada por Cristo. Ele é o exemplo de relacionamento ideal com Deus e com o próximo, é a nossa referência. Então, nós precisamos, a partir deste momento, então, dizer:
não a nossa natureza caída. Porque veja, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, declaramos com a nossa boca, confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração, nos tornamos, a Bíblia fala, novas criaturas em Cristo. Porém, todos os dias o nosso velho homem tenta ressurgir, tenta tomar o lugar da nova criatura. Lembra que a gente falou do eu dividido, esse eu, né? Pós-queda, esse eu contaminado pelo pecado vai tentar tomar frente. E nós temos que todos os dias dizer não para a natureza caída, sim para a natureza de Cristo. E andar nas boas obras que Ele de antemão preparou para nós. Deus planejou que vivêssemos na prática de boas obras. Deus quer que nós andemos por elas. Agora, olha só, amar a Deus. Vamos pensar um instante. O que seriam essas boas obras? O que eu devo fazer então? Primeiro ponto, amar a Deus acima de todas as coisas, a Bíblia diz. Sempre decidir por Deus. E não é só no dia a dia, na prática, no externo, mas começa aqui pelo nosso pensamento, nosso sentimento e também, claro, nas nossas obras, nas nossas ações. Devemos oferecer nossas vidas, nosso corpo, como sacrifício vivo para Ele, como diz lá em Romanos 12, versículos 1 e 2. E devemos sempre pensar nas coisas de Deus. Veja o que diz lá em Colossenses 3:2, Colossenses 3:2, Filipenses 4:8. Olha aqui, ó. Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Dedique-se a pensar nas boas coisas. E, segunda informação aqui para a gente fechar essa aula, tá? As boas obras. Primeiro, ame a Deus acima de todas as coisas, pense nas coisas de Deus, faça as coisas de Deus. E segundo, ame ao próximo como a você mesmo. Ame a si mesmo e ame ao próximo. Trate o outro como você gostaria de ser tratado, como diz lá em Mateus 7, versículo 12. E quem poderá ser salvo? Aquele que crê em Jesus, como diz lá no texto mais conhecido da Bíblia, João 3,16. Quem crê em Jesus, aquele que se arrepende dos seus pecados, como diz lá em 1 João 1, versículo 9. E aquele que passa a cumprir a vontade de Deus. 1 João 2, 4. É isso. Deixa meu cachorrinho aqui acompanhando, participando da aula. Vem aqui, meu amor, vem cá, vem cá, vem cá. É isso aí, vou terminar com a minha cachorrinha latindo aqui, dando uma saudação para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, ou não tem ainda segurança da tua salvação, manda uma mensagem pra gente. Estaremos orando por você, estaremos te orientando, te dando direção, tá bom? Agora, se você já é salvo, desfrute desta segurança que a salvação nos traz, desfrute dos benefícios da salvação na tua vida, dedique-se a aprender mais a respeito de Deus e se relacionar com Ele. É isso que eu deixo aqui nesta aula de hoje. Um beijo, Deus abençoe a tua vida e até a próxima aula.